Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos estudar o escoamento externo, viscoso e incompressível. Esse é um novo assunto da nossa ementa, né? Também um novo capítulo do nosso livro, capítulo 9 do nosso livro do Fox. E na verdade esse assunto é uma continuação do que nós já vimos nos vídeos anteriores, aquela parte de análise dimensional e semelhança. Se vocês lembram, a gente trabalhou bastante com o exemplo da esfera, né? Força de arrasto sobre uma esfera e deduzir os grupos adimensionais, reinos, coeficientes de arrasto. É uma continuação daquilo, tá? A gente não vai se limitar somente a esferas agora, apesar de que a esfera é um elemento simples e fácil de analisar, né? Nos ajuda a enxergar detalhes do fenômeno. Agora nós vamos generalizar um pouquinho para qualquer tipo de geometria. Então, o escoamento externo é aquele que ocorre quando um corpo está imerso num fluido. Então, por exemplo, aquela esfera estava imersa no ar ou na água, né? E existe um movimento relativo entre eles, ou seja, tanto o fluido pode se deslocar sobre o corpo, ou, no caso, o corpo ficaria parado e o fluido se desloca sobre ele, né? Ou ao contrário, o fluido está parado e o corpo se desloca através dessa massa de fluido. O que é que acontece quando nós temos os automóveis, por exemplo, os aviões, os navios, que vão se deslocando dentro de uma massa de líquido? Ou então, exemplo, quando o sólido está parado, uma placa de trânsito, por exemplo, e o vento, né, o fluido, se movimenta sobre ele. Então, isso a gente chama de escoamento externo. Nós vamos nos limitar a fluidos incompressíveis, ou seja, líquidos, por exemplo, né? Ou então o ar atmosférico, a aerodinâmica, né? Também dá para considerar, desde que esteja tudo aberto para a atmosfera, né? E estejamos longe da velocidade do som. Como eu já falei para vocês, na velocidade do som, o escoamento dos fluidos muda o comportamento drasticamente, tá? Então tudo que a gente fala aqui, falar, é válido para velocidades longe da velocidade do som. Velocidade do som a nível do mar em torno de 1.200, alguma coisa assim, quilômetros por hora, tá? Ou 300 e poucos metros por segundo. Então, nós não estaremos falando de aviões supersônicos, coisa assim, tá? Mas podemos falar de esferas, bolas se deslocando, placa de trânsito, automóveis, aviões que não chegam nessa velocidade, tá? Então tá, vamos pegar um objeto de forma qualquer aqui. Por exemplo, uma asa de avião. Podia ser uma esfera, podia ser um automóvel, como a gente já falou bastante, né? Os modelos em escala de automóvel. Agora vamos imaginar uma asa, um perfil de asa de avião, um perfil aerodinâmico bom, tá? Então, devido àquela curvatura, né? Devido àquela curvatura maior em cima da asa do que embaixo, nós já estudamos algumas coisas a respeito disso. A gente sabe que a pressão em cima da asa vai ser menor que a pressão embaixo da asa, tá certo? E vai gerar uma força para cima, que nós vamos chamar de FL, medida em newtons. Depois nós vamos ver o que é esse L. L é lift em inglês, sustentação, tá? Chamada força de sustentação. Existe uma outra força que nós já vimos lá no caso da esfera, vamos chamar de força de arrasto D. Nosso livro usa a nomenclatura em inglês, né? D de drag significa arrastar, lift significa levantar ou sustentar, amparar, tá? Então, devido ao perfil assimétrico, gera uma força perpendicular ao escoamento e também gera uma força paralela ao escoamento, que é a força de arrasto, que é a mesma força que tinha lá na esfera, que tende a empurrar esse avião para trás, tende a frear o automóvel, tende a frear as bolas esportivas, né? Quando o pessoal dá um chute, a bola vai diminuindo a velocidade por causa dessa força de arrasto, tá certo? Então, ocorre ao redor do escoamento dessa asa, ou pode ser um automóvel, ou pode ser uma esfera, sempre vai ocorrer isso daqui, ó. O vento, imagine um vento chegando laminar. Por exemplo, o ar está parado e o avião, o automóvel, atravessa essa massa de ar. Do ponto de vista observador sobre esse objeto, né? É como se o vento estivesse chegando laminar. Então, no começo, vocês lembram do conceito de camada limite?
forma uma camada limite, uma camadinha ao redor desse objeto. Essa camada limite se dá devido ao atrito viscoso. Eu vou até mostrar aqui, ó. Nós já falamos sobre isso. Lá na página 40 das nossas notas de aula, ó. Se vocês se lembram, então o vento está chegando a uma velocidade uniforme, né, em todos os pontos. Quando ela encontra uma barreira sólida, existe a condição de não deslizamento, que diz que as moléculas de fluido que estão sobre a superfície do sólido acabam sendo freadas e desaceleradas, né? Ou seja, a velocidade é zero sobre o sólido e a velocidade, e à medida que eu vou me distanciando do sólido, da superfície, né, a velocidade vai aumentando até um certo ponto onde o tamanho dessas flechinhas é igual ao tamanho original das flechinhas, ou seja, não sofreu variação. Então existe uma região de influência próxima da superfície, essa região de influência é chamada de camada limite. Então dentro dessa região verde chamada camada limite, que tem uma certa espessura, dentro dessa região a velocidade é menor que a velocidade da corrente livre, vamos chamar essa região azul de corrente livre. É o fluido que não percebeu a influência da superfície sólida ainda. Lógico que à medida que essa superfície vai estendendo cada vez mais e mais, essa espessura vai crescendo, ou seja, mais e mais a influência da superfície vai se propagando em direção ao escoamento. Então, corrente livre azul, camada limite em verde. Aqui no caso eu desenhei em azul meio roxo aqui, sei lá que cor é essa, é a região da camada limite. Nós estudamos também que existem escoamentos laminares e turbulentos. Eu dei o exemplo da tubulação, né? Aquelas lâminas deslizando umas sobre as outras. Chega num ponto onde as tensões cisalhantes sobre essas lâminas começam a formar uma ondulação nas lâminas até que essas lâminas se rompem e provocam vórtices e redemoinhos, que é a transição laminar turbulento. Então aqui é a mesma coisa, no início existe o escoamento laminar, depois de um certo ponto começa a ficar ondulado e arrebenta, forma vórtices. Então essa camada limite, essa região aqui, ela começa laminar e chega num ponto que ela vira turbulenta. Na turbulência as coisas são mais onduladas, tá? Então existe uma região em roxo, vamos chamar de roxo essa cor, que a velocidade é menor do que a velocidade da corrente livre. Então fora aqui do que está em branco aqui, né? Além da camada limite, fora da camada limite vale a equação de Bernoulli. Lembra aquele problema que nós resolvemos de medir a pressão com um tubo de pitot em cima da asa? Então o tubo de pitot estaria aqui, ó, naquele problema. Além dessa camada limite, acima da camada limite, para pegar a velocidade da corrente livre, tá certo? Então, por isso que o tubo de pitot, ele tem um pescoço e depois vira para frente. É que é para furar essa camada limite, porque na camada limite, o que acontece? Na camada limite as velocidades são mais baixas do que na corrente livre. Quanto que é essa espessura? Centímetros, pessoal. É uma espessurinha muito, muito pequena. Então, eu exagerei o desenho aqui, tá? Exagerei. Não é tudo isso em termos de tamanho. É uma espessura muito fina que se forma, uma camadinha muito fina ao redor dos corpos sólidos, onde a velocidade é freada, onde forma turbulência. Isso é chamado camada limite, tá bom? Então, começa a laminar, vai crescendo, chega num ponto que as lâminas rompem, turbulência, o ar que vem aqui para trás é todo turbulento. Então, de novo, né? Quem gosta de automobilismo, o pessoal fala que está andando na turbulência do carro da frente, ou o avião pegou turbulência, ele pegou uma camada de ar que está bagunçada, o ar chegou aqui bagunçado, né? Então rompe essa camada limite laminar, vira tudo turbulento, o avião chacoalha um pouco, né? Esse chacoalhar do avião, a turbulência, é porque o ar não está chegando assim, está chegando já turbilhonado. Então isso ocorre muito quando um automóvel anda atrás do outro, um motociclista anda atrás de um caminhão, ele vai pegar essa turbulência,
esse vento bagunçado, digamos assim. Existe uma outra região aqui, muito próxima da superfície, de novo aqui eu exagerei, tá? Chamado de esteira viscosa, é o nome que o nosso livro usa. É uma região onde a pressão está abaixo da atmosfera. É o chamado vácuo. Então, de novo, né, no automobilismo o pessoal usa a expressão pegou o vácuo. Significa que o outro carro está andando tão próximo desse do que vai na frente que ele já pega essa região de vácuo, onde a pressão é mais baixa que a atmosfera. E isso é bom, porque se a pressão é mais baixa que a atmosfera, enquanto que esse cara aqui está vendo a pressão atmosférica de frente, o que vem aqui atrás está enxergando o vácuo. Então ele tem menor resistência, ele ganha velocidade, que é a estratégia que o pessoal usa para ultrapassar, né? Pega o vácuo porque aqui não existe resistência do ar, consegue aumentar a velocidade com a mesma potência de motor, digamos assim, tá? Então, o que é o vácuo? Imagina que uma faca passando através de um queijo, alguma coisa assim. Quando a faca passa, o queijo não consegue juntar logo aqui, né? Forma um vazio, digamos assim, atrás da faca. Mesma coisa, esse objeto sólido está rasgando o ar, né? Então ele deixa uma região onde não que seja vácuo absoluto, simplesmente a pressão acaba sendo menor do que a pressão atmosférica nesse ponto aqui, tá? Então essas são as três regiões importantes. A região da camada limite, onde a velocidade é menor que a velocidade na corrente livre. A região do vácuo, que se forma atrás, ou esteira viscosa. E fora da região da camada limite, vale a equação de Bernoulli que nós estudamos. Então, aquilo que nós estudamos vale para fora da camada limite. Agora vamos estudar o que acontece dentro da camada limite. Tudo bem? Então, como é que eu posso avaliar essas forças aqui? Se vocês lembram, nós definimos nos vídeos passados o chamado coeficiente de arrasto, né? É um grupo adimensional. É um grupo adimensional. É a força dividido por ρv quadrado sobre 2, a área. A gente rearranjou nesse formato para ter aqui a pressão dinâmica, né? Então, usando essa definição, passando isso aqui para lá, multiplicando, nós vamos chamar o F agora de força de arrasto, tá? Do inglês drag, como eu falei, que é a força que o fluido faz empurrando isso aqui para trás, retardando, segurando o avião, o automóvel, freando, né? Essa é a força que o motor tem que fazer para contrabalancear. Então, o vento faz uma força para trás, o motor faz uma força para frente e as duas se anulam e o movimento se dá em velocidade constante. Então, a força de arrasto ficou isso daqui, ó. Onde o V que apareceu aqui é o próprio V infinito, né? Que é a velocidade da corrente livre, tá certo? Na frente lá, antes de chegar na asa, tá certo? Então, ficou isso daqui, ó. A força de arrasto é o coeficiente de arrasto, que se vocês lembram, né? A gente rearranjou desse jeito para ir para o laboratório e medir. Então, a gente mede em laboratório os valores de CD e, usando o valor de CD aqui, eu consigo calcular qual é a força de arrasto. Já a força de sustentação, que é outra força agora perpendicular ao escoamento, é que faz o avião decolar. Lembrando que essa força é originada devido a essa curvatura maior em cima do que embaixo. Eu até falei, né? Se vocês lembram, um automóvel é a mesma coisa. A curvatura em cima é sempre maior que a curvatura embaixo. O fundo do carro geralmente é plano, sempre é plano, né? E em cima tem o capô, a tampa do motor, porta-malas, etc., que dá um formato curvado em cima e mais reto embaixo. Então, um automóvel também tem uma força de sustentação, uma força querendo fazer ele decolar. Essa força de sustentação, usando uma analogia, né? Lá no teorema do Speed-Buckingham, em vez de usar essa força F, eu podia usar essa força F aqui. E o resultado seria exatamente o mesmo. Por quê? Porque essa força tem a mesma dimensão que essa. Então, esse grupo adimensional também... Esse grupo adimensional eu posso usar para um novo coeficiente agora, coeficiente de sustentação. CL é o coeficiente de sustentação. L vem de lift, né, em inglês, sustentação. Vou botar aqui, ó, CL, coeficiente de sustentação. Também medido em laboratório. Quando o escoamento é totalmente laminar, até tem solução analítica. O problema é quando tem turbulência, etc., né? Então, de novo, eu vou para o laboratório, meço esse CL
E através da mesma expressão, só que agora usa uma outra área, observe que é a área L agora. Essa área que vai aqui é a área devido ao atrito. O atrito ocorre em toda essa superfície aqui, tá certo? Toda essa superfície, em cima e embaixo. Já o AL, a área de sustentação, não é assim. Se vocês lembram, tem uma diferença de pressão em cima e embaixo. Essa diferença de pressão multiplicada pela área da asa, né? Que é essa dimensão vezes essa. Essa é a área da asa, né? Essa diferença de pressão pela área plana, né? Seria uma sombra da asa no chão. Qual é a área da sombra da asa no chão? Quando o sol está bem lá em cima, né? No meio-dia. Essa é a área que a gente está falando. É a área de sustentação. Então, diferentes valores de áreas, tá? De novo, essa área tem dimensão 1 metro quadrado, essa área tem dimensão 1 metro quadrado. Então, o grupo adimensional vai dar exatamente a mesma coisa. Só tem outro nome, porque eu estou usando outra área. Aqui eu vou usar uma área e aqui eu vou usar outra área, ok? Então, é isso que o pessoal faz. Vai para o laboratório e usa esses grupos adimensionais, usa a análise dimensional que a gente estudou nos vídeos passados e obtém esses coeficientes, tá? Então, nosso livro começa agora a desenvolver expressões tanto para CD quanto para CL, que é aqui que está o segredo, né? Aqui que está o segredo. Se eu sei o CD, a área, a velocidade, isso tudo é fácil medir. Se eu souber o CD, eu sei a força de arrasto. Mesma coisa aqui. Nesse curso, nós não vamos falar sobre o coeficiente de sustentação. A aerodinâmica de aviões, a gente não vai estudar aqui. Nós vamos focar no coeficiente de arrasto. Por quê? Porque ele provoca a força de arrasto, e a força de arrasto, como eu falei, é aquela força que tem que ser contrabalanceada pelo motor. Então, a energia do motor acaba sendo gasta totalmente em função desse coeficiente de arrasto. Então, o mais interessante que o engenheiro de energia é conhecer a força de arrasto, porque é ela que vai sugar a potência do motor. Isso aqui não suga a potência do motor, isso aqui suga. É isso que o motor tem que vencer, não é isso daqui. Isso aqui é um efeito colateral. Efeito colateral. A doença, digamos assim, se vocês preferirem, é a força de arrasto, é aí que o motor tem que atuar. Tá certo? Então é aqui que vai a energia, por isso que a gente vai focar nisso daí. O nosso livro, lá no final do capítulo, apresenta também um estudo sobre o CL. Vocês vão ver que quem quiser ler, né? Quem tiver interesse em ler, quiser projetar um aviãozinho, tem lá. A gente vai ver que esses perfis de asa são padronizados, tá? O pessoal já estudou vários perfis. Qual é o formato dessa curva? São chamados perfis NACA, N-A-C-A. É uma agência mais antiga que a NASA ainda. A NASA veio da NACA. A NACA foi uma agência criada para padronizar nos Estados Unidos, né? Para padronizar esses formatos de asa. Então, estão todos padronizados já. Então, vou usar um perfil NACA 0205. O perfil NACA 0205 tem o seguinte formato da asa. As curvas, né, que representam isso daqui. Tá? A gente não vai entrar nesse nível de detalhe. Aqui é apenas uma visão superficial, onde nós vamos focar na força de arrasto. Então, vamos lá. Nosso objetivo agora é CD. Como eu falei, uma maneira é ir para o laboratório. A outra maneira é tentar calcular isso daqui. A gente sabe que quando o escoamento é laminar, ou seja, as velocidades são baixas, a gente consegue resolver algumas coisas. Então, vamos começar por aí. Vamos começar pelos casos mais simples, onde a gente consegue resolver analiticamente, ter um resultado exato, e depois vamos para as situações onde a gente não consegue prever exatamente, analiticamente, e temos que recorrer, aí sim, aos dados experimentais. Então, vamos lá. Vamos começar aqui nesse trecho laminar, o início chamado borda de ataque, tá? Aqui no início dessa asa, desse automóvel, dessa esfera, o que acontece aqui? O caso mais simples é o caso de uma parede plana, superfície plana. Então imagine um sólido plano, por exemplo, não precisa ser perfeitamente plano, mas uma curvatura bem suave, por exemplo, a tampa do motor do automóvel, o teto do automóvel, os painéis laterais do automóvel, são aproximadamente planos. A asa do avião também
chega muito próximo disso, aproximadamente plano. De novo aqui eu exagerei bastante essa curvatura, né, pessoal? A asa não é tão gordinha assim, digamos, ela é mais fininha, tá? Então se aproxima muito dessa superfície plana. Então, de novo, nós temos uma região de influência. Aqui as velocidades estão chegando, todas elas iguais, está chegando laminar. E à medida que elas encostam aqui, a velocidade cai a zero. Lembram disso? Então, eu reproduzi aquele desenho aqui. Essas flechinhas abaixo da linha vermelha estão menores que as flechinhas acima da linha vermelha. Então, acima da linha vermelha, as flechinhas têm todas o mesmo tamanho, igual ao tamanho original, o infinito. E abaixo da linha vermelha, que é a chamada camada limite, né? Relembrando, a camada limite é isso daqui. A camada limite tem uma espessura, que nós vamos chamar de delta. A espessura varia com x. É a espessura da região de influência. Região de influência, camada limite, onde a velocidade cai a zero. Então, ela é zero sobre a superfície e tende assintoticamente ao valor de 1 infinito. Assintoticamente significa suavemente ao 1 infinito. A gente sabe que em y é igual a zero, y é perpendicular à superfície. Aqui na superfície temos a condição de não deslizamento. Lembram disso? Vamos ressaltar aqui. Isso é uma condição que vai ocorrer, pessoal. Apenas em casos muito especiais isso não ocorre. Por exemplo, gases muito rarefeitos. Mas não é o nosso foco aqui. Imagina o ar atmosférico normal. Vai acontecer isso daqui. A velocidade sobre a superfície é zero. Até já falei isso para vocês, né? Vocês podem comprovar isso muito facilmente. Se vocês forem no automóvel na rua, vocês vão ver que se você passar a mão, o dedo em cima dele, vai ter poeira grudada, né? Essa poeira sai facilmente e gruda no dedo de vocês. No entanto, essa poeira não consegue sair quando o carro está se deslocando. Por quê? Quando o carro está se deslocando, a velocidade do vento sobre a poeira é zero. Por isso que o vento não arrasta a poeira do carro, porque a velocidade ali é zero. Se a velocidade não fosse zero, como é o caso do dedo raspando em cima da poeira, né? O vento iria arrancar a poeira. Não é o que ocorre. Não existe, senão seria fácil lavar o carro, né? Era só andar com ele a 80 por hora e ele sairia limpinho. Não é o caso, porque a condição de não deslizamento ocorre. Como a velocidade aqui tem que ser zero, a natureza gosta de coisas suaves, acontece que vai existir essa região menor, y menor que delta, daqui até aqui, essa região onde a velocidade vai ser menor que a velocidade o infinito. O infinito é a velocidade da corrente livre. Então essa região é a região de influência da superfície. E acima dela, para y maior que delta, y acima da linha vermelha, a velocidade é igual à velocidade o infinito. É a velocidade da corrente livre. Certo? Então essa é a definição de camada limite. E imagina que agora a gente queira descobrir quanto é que vale esse cara aqui, ó. Eu quero saber a espessura dessa camada limite, que é aqui onde as coisas acontecem, né? Eu tenho que resolver. Essa equação a gente já deduziu, não deduziu, né? Mas apresentou ela, apresentou alguns passos intermediários e jogou o resultado final. Equação da quantidade de movimento na forma diferencial. Faltou colocar aqui. Na direção X, só na direção X, tá? Que é onde ocorrem as coisas, né? O movimento está ocorrendo na direção X. Então vamos usar a quantidade de movimento na direção X. A gente vai simplificar os termos aqui, tá? Observe que o escoamento aqui é bidimensional, né? É uma placa que é muito comprida nessa direção, então não tem velocidade na direção W e não tem velocidade na direção Y também, certo? Então não tem velocidade na direção W, isso aqui é zero. Eu falei que não tem velocidade na direção Y, tem sim porque olha só, se o tamanho das flechinhas está encurtando, para onde que está indo essa velocidade? Conservação da massa. Se eu pegar um volume de controle aqui, ó, aqui tem mais flechinhas grandes do que aqui, para onde que está indo essa massa? Está indo para cima, então tem uma componente V sim, mas a componente W é zero. A gravidade na direção X é zero. Diferença de pressão na direção X é zero. Não existe mais perda de carga agora. A pressão aqui é pressão atmosférica.
A pressão aqui é pressão atmosférica. Tudo PATM, PATM, PATM. Então não existe perda de carga no escoamento aberto. A perda de carga existe só no escoamento interno, confinado, certo? Simplificando, nosso amigo Blasius, é regime permanente, isso aqui é 0 também. As coisas não mudam com Z. Nosso amigo Blasius veio com uma solução bastante engenhosa, está descrita lá no livro. Nós não vamos entrar em detalhes desse processo de solução, bastante engenhoso, inclusive um processo numérico, usando o cálculo numérico, tá? Não dá nem para resolver de maneira analítica, né? Uma equaçãozinha fechada. Ele resolveu e ele descobriu que essa velocidade aqui, na verdade, nunca chega no infinito. Precisaria de um y infinito para chegar lá. Óbvio, né? Se tende assintoticamente o valor de um infinito, só vai encontrar o infinito quando o y for muito grande. Mas, em engenharia, a gente se contenta com 99%. Então, na verdade, a definição de camada limite é quando a velocidade a velocidade é 99% da velocidade infinita. Então, quando o tamanho dessa flechinha é 99% do tamanho da flechinha do infinito, aí o pessoal define como sendo a espessura da camada limite, certo? Aí com essa definição, com isso aqui conhecido, eu procuro dentro dessa solução os valores de U, que é 99% do infinito. E daí, detalhes lá no livro, nosso amigo Blasius desenvolveu a seguinte expressão. A espessura da camada limite é 5 dividido por raiz quadrada de 1 infinito ni x. Quem que é x? Então, se eu quero saber qual a espessura da camada limite em x igual a 1 metro, qual é essa espessura para x igual a 1 metro, por exemplo, eu substituo x por 1 metro aqui. Aqui a velocidade. Aqui a viscosidade cinemática, se vocês lembram, o ni, né? O ni é o mi, que é a viscosidade absoluta, dividido pela densidade. Falamos sobre isso lá no início. Então tá combinado, né? Combinando os dois, a viscosidade com a densidade, forma a viscosidade cinemática medida em metro quadrado por segundo. É uma propriedade do fluido, né? A gente conhece isso. Então, põe o x aqui, com base na velocidade da corrente livre. Isso aqui é uma solução aproximada. Por que é aproximada? Porque nós estamos pegando 99% só. Estamos jogando 1% fora. Tá? Então, com isso, com essa solução de Blasius para U, que é a solução dessa equação, bastante trabalhoso, eu consigo tirar a espessura da camada limite e consigo tirar também a força de arrasto. Ó. Como é que eu posso calcular o CD, coeficiente de arrasto, para usar aqui? Como é que eu posso calcular? A partir da solução de Blasius. A partir de U de x e y, conhecido. Solução de Blasius. Nós vamos usar a definição, coisa que nós vimos lá no primeiro, segundo vídeo, pessoal. A tensão superficial, lembra daquelas placas arrastando umas sobre as outras? Aqui é semelhante também, né? Temos uma superfície e o vento raspando sobre ele. Nós temos a tensão cisalhante. Tensão cisalhante na superfície, lembram dessa? É mi vezes du dy no ponto y igual a 0. Então, eu vou pegar a derivada de u, a inclinação dessa reta, aqui, em y igual a 0, e vou multiplicar pela viscosidade. Para fluidos newtonianos, né? Lembra quando vocês resolveram aqueles problemas das paredes que deslizavam umas sobre as outras? A gente usou isso daqui. Ou aquele eixo girando dentro de um mancal, né? Dentro de um furo, usamos a tensão. Lá a gente chamava de tal YX. Agora a gente vai chamar só de tal sup, que é a tensão cisalhante na superfície. Quantos newtons por metro quadrado tem de tensão cisalhante querendo empurrar a tinta dessa asa para trás? Qual é a tensão? É só pegar a solução de Blasius
derivar ela com relação a y, multiplicar pela viscosidade. A gente sabe que tensão é a força sobre área. Que força é essa? É a força de arrasto. É o que nós queremos. Essa força dividido pela área da superfície, a área da superfície, que é essa área de cima, mais essa área de baixo, que é onde está ocorrendo o atrito, né? Essa força dividido por essa área vai dar a tensão cisalhante. Então, igualando, ó, FD vai ser tensão da cisalhante na superfície vezes a área, que é isso daqui. Só que a força de arrasto também é o CD vezes o ρV quadrado sobre a área. Então, cancela a área com a área. A gente descobre que o CD é a tensão cisalhante na superfície dividido por ρV quadrado sobre 2. Então, se vocês lembram, isso aqui é a pressão dinâmica, né? Que é um tipo de tensão. E esse aqui é a tensão cisalhante, que é um tipo de tensão. Então, os dois são tensões, né? Tensão. Tensão normal, tensão cisalhante. A razão entre os dois é o CD, é o coeficiente de arrasto. Daí, então, como eu conheço o de XY pela solução de Blasius, foi o cara que desenvolveu isso daqui. Jogo aqui. Jogo U aqui, derivo com relação a Y. Vou tirar a tensão da superfície. Certo? O que eu fiz? Joguei isso aqui lá. Eu tenho que a tensão superficial ficou... Observem que eu tenho uma função que é a função de x e y. Se eu derivo com relação a y e ponho y igual a 0, eu ainda fiquei com uma coisa que é função de x. Então, a tensão superficial depende de x. Em outras palavras, a tensão superficial é maior aqui e vai diminuindo. Por que ela vai diminuindo? Porque aqui a derivada é bem inclinada. Aqui a derivada é menos inclinada. Aqui a derivada é menos inclinada ainda. Então, a derivada está cada vez menos inclinada. Se a derivada está cada vez menos inclinada, então a tensão superficial está diminuindo. E ela diminui com x, ó, observe. Quando x aumenta, a tensão superficial diminui. Tá? Então, essa é a equação para a tensão superficial. Agora eu vou substituir. Eu vou relembrar esse aqui. O que apareceu aqui embaixo? Olha só que interessante, pessoal. Olha só que interessante. O infinito vezes x dividido por ni. Isso apareceu daqui, tá? Esse cara que apareceu aqui, o infinito x sobre ni, o infinito x sobre ni, tem as mesmas dimensões de Reynolds. Lembra do Reynolds, que era ρ, v, mais uma dimensão L sobre mi? O que é mi sobre ρ? Mi sobre ρ é a viscosidade cinemática. Então, eu posso dizer que isso aqui é a mesma coisa que V vezes L sobre ni, certo? E, como x tem a mesma dimensão de L, isso aqui nada mais é do que o Reynolds, vamos chamar de Reynolds X. Quanto que isso aqui era o Reynolds normal? Esse aqui é o Reynolds X, é o Reynolds onde a dimensão de comprimento é X e não L, tá bom? A gente chama isso de número de Reynolds local. Observem que o número de Reynolds local aumenta com o X. Então, à medida que o escoamento vai aumentando, vai se desenvolvendo sobre a placa, o Reynolds X vai aumentando. Por quê? Porque o X aumenta. Então, o Reynolds também agora vai ser uma maneira de saber qual é o valor adimensional da coordenada X. A coordenada X é medida em metro. Uma coordenada adimensional vai ser o Reynolds X. Observe que o infinito é uma constante agora. Ó. O infinito é uma constante. O infinito não muda. O que muda é o X. Então, o Reynolds vai aumentando. O Reynolds começa em 0, Reynolds X. Quando o X vale 0, o Reynolds X vale 0. E o Reynolds X vai aumentando à medida que o X aumenta. Então, o Reynolds X é uma maneira de medir a coordenada espacial X. Então, jogando isso tudo aqui, ó. Então, nós vamos pegar essa expressão aqui, da tensão superficial, que depende de x. Vou jogar aqui.
Observe que aparece ρ, V quadrado sobre 2. Aqui aparece ρ, U quadrado sobre 2. Então nós vamos trocar esse V, que é a velocidade, nesse caso o V e o infinito são a mesma coisa, né? É a velocidade do escoamento. Simplifica todo esse termo aqui. Nós vamos tirar que o CD fica simplesmente esse termo aqui, ó, 0,644. Então eu vou pegar isso daqui. Tensão superficial é dividir por ρ V quadrado. Podemos até botar, ó, vamos escrever aqui do lado aqui. V igual ao infinito, vai cancelar esse cara com esse, ganhando tempo, ó. O CD ficou função de x, tá? Então, o coeficiente de arrasto, que é o que nós queríamos. Cadê? O coeficiente de arrasto para a superfície plana, numa camada limite laminar, é função de x. À medida que o x aumenta, o CD diminui. Isso o livro chama de CF, tá? Significa coeficiente de fricção. Então esse aqui é um arrasto, drag, arrasto, é um arrasto devido à fricção. Ou seja, o arrasto se dá devido ao cisalhamento de um fluido esfregando sobre uma superfície, tá? Então essa força de arrasto ocorre por fricção. O livro chama esse CD de CF. Bom, o CF vai variar com x, porque quando o x aumenta, né? Quando o x aumenta, o Reynolds X aumenta. Se o Reynolds X aumenta, o CF diminui. Então, isso que ocorre, ó. No início, a fricção é bem grande. Depois, ela vai diminuindo, vai caindo. Então, vamos chamar de L o comprimento da superfície na direção do escoamento. Seria o comprimento dessa linha aqui, né? Isso vale L. Qual é a média dessa curva vermelha ao longo do comprimento da placa? A gente tem uma coisa que é variável. Queremos facilitar a nossa vida. Nós queremos, como engenheiros, calcular a força total. Tudo bem, aqui a fricção é maior do que aqui atrás. É isso que está dizendo. A fricção aqui na frente é maior que a fricção lá atrás. Tudo bem. E a média, quanto é que vale? Então é isso que nós estamos buscando. O valor médio ao longo de L é a integral de 0 a L do CF de x, que é essa expressão aqui, né? CF de x é isso daqui. Reynolds X é o infinito, x sobre ni, vai ficar em função de x, joga aqui, integra. Então vamos pegar essa expressão aqui, para o CF, substituir aqui, 0,644, e essa resposta vai dar o seguinte, ó. Coeficiente de atrito médio, CD, média ao longo de L, vai ser 1,33 dividido por raiz quadrada de Reynolds L. Isso aqui é uma solução exata, teórica, que vale para laminar. Tá? Então, se eu souber o Reynolds L, quem que é o Reynolds L? É o infinito L sobre ni. Então, tínhamos o Reynolds X, que era o infinito x sobre ni. Reynolds L, troca o x por L. Tá? Então, x é o local, o L é o total ao longo do comprimento L da placa. Tá bom? Então, ufa, chegamos no final da história, né? Quanto que vale essa força de arrasto? Essa força de arrasto nessa parte laminar. Na parte laminar, essa força de arrasto é o CD, e o CD vale isso aqui. Só na parte laminar. Agora existe a transição laminar turbulenta. Então as lâminas começam a ficar onduladas e rompe e forma os vórtices. Como é que a gente pode lidar com isso? Então, nesse ponto de transição, nessa região de transição laminar turbulento, vamos chamar de XC.
X crítico é o ponto onde o escoamento deixa de ser laminar e passa a ser turbulento. Medidas de laboratório, lembre, né? Isso aqui é teórico. Beleza. Teórico vale até aqui, até o XC. Daqui em diante isso aqui não vale mais. Temos que ir para o laboratório. Aí, experiências de laboratório mostram que para diferentes o infinito, diferentes viscosidades, diferentes tamanhos de placa, essa transição ocorre quando o Reynolds X atinge o valor de 5 vezes 10 na 5. Lembrando quem que é o Reynolds X? É aquela coordenada adimensional. Então o Reynolds X vale 0 aqui no início. Vai crescendo. 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3, 10 na 4, 10 na 5. 5 vezes 10 na 5 rompe as lâminas. Turbulência. Então daqui em diante turbulência. E isso aqui não vale mais. E agora? Tem que medir. Medindo. E teve-se essa expressão aqui. Um pouquinho mais elaborada, né? Agora vem a regressão de dados experimentais. CD em função do Reynolds. Agora entra em cena aquele negócio, né? Um grupo adimensional é o CD, o outro grupo adimensional é o Reynolds. Eu vou para o laboratório, meço vários Reynolds, ploto o CD nesse regime laminar, nesse regime de transição laminar turbulento. Como é que o pessoal consegue enxergar que virou turbulento? Tem várias técnicas, tá? Pode jogar fumaça aqui, fumaça... O próprio cigarro, um cigarro aceso, vocês podem perceber, se vocês olharem um cigarro aceso, né? Não fumem, tá? Mas enfim, vocês vão ver que a fumaça no início ela é retinha e depois ela faz isso daqui, ó. Transição laminar turbulento. Então, com fumaça dá para perceber isso. Técnicas de visualização, sensores, a velocidade fica bagunçada. Então o pessoal descobriu que esses pontos experimentais correlacionados, isso aqui é uma correlação experimental, tá? Experimento. Isso aqui é uma solução exata. Laminar. Transição laminar turbulento. Então, outra expressão para CD. E pode ter ainda um terceiro caso, pessoal, que é quando, aquela história, né? Um carro está andando muito próximo do outro e ele pega o ar turbulento. Então, imagina que agora é a tampa do motor do carro que vem de trás, que está muito próximo de um carro que vai à frente. O carro que vai à frente deixou uma turbulência, né? Jogou o ar, deixou o ar turbulento aqui para trás. Então o vento já chegou turbulento aqui. Ele já chegou turbulento, já chegou bagunçado. Se o vento já chegou turbulento, não tem mais como ele se tornar laminar. Só porque encontrou a parede. Não vai mais acontecer isso. Esse trecho laminar só existe porque o vento chegou laminar. Se o vento chega turbulento, ele vai ser sempre turbulento. Sempre turbulento. E aí, outra expressão. Então já vimos 3 expressões para CD. Uma exata, laminar. Mistura exata com experimental. Transição. Ou totalmente experimental. Quando é totalmente turbulento. Observe que esse parâmetro, essa parcela aqui, ó, 0,0742 sobre Reynolds 1/5, aparece aqui, ó. Esse aqui é a parcela turbulenta e essa é a parcela laminar. Turbulento, laminar. Aqui é puramente turbulento. De novo, quem que é o Reynolds L? O Reynolds L é o infinito vezes o L. Quem que é o L? É o comprimento total da placa na direção do escoamento. Então não é essa dimensão aqui, né? Perpendicular à folha. É essa dimensão aqui. Esse é o nosso comprimento. Nosso L. Então, nova expressão. Eu até botei mais uma observação aqui, ó. Essa equação deve ser usada sempre que o escoamento já chegue turbulento, independente do valor de Reynolds. Mesmo que essa velocidade, mesmo que o Reynolds L dê baixo, Reynolds L dê menor
do que isso daqui. Observem que eu posso saber se houve a transição laminar turbulento calculando o Reynolds L, né? Trocando X por L. Ou seja, comprimento total da placa. Se ele der maior do que 5 vezes 10 na 5, é porque houve a transição, certo? Se ele der menor que 5 vezes 10 na 5, é porque ficamos totalmente nessa região aqui, certo? Porque a bagunça ocorre quando o Reynolds local se torna 5 vezes 10 na 5. Agora, se ele já chega turbulento, independente do valor de Reynolds, não preciso mais de o Reynolds X 5 vezes 10 na 5, não preciso mais atingir esse valor ao longo da placa. Ele já chegou turbulento, tá bom? Então existe uma diferença. Inclusive isso é um artifício. E tu vai ver que o coeficiente de arrasto aumenta muito quando temos isso daqui, tá? O coeficiente de arrasto CD, num caso totalmente turbulento, é maior do que quando ocorre a transição. E é maior ainda do que quando é laminar. Então esse é o menor coeficiente de arrasto que dá, totalmente laminar. O segundo menor, quando existe a transição. E o maior é quando ele já chega turbulento. Tá bom? Vamos ilustrar isso tudo com um exemplo. Ó. Exemplo que a gente vê no dia a dia aí, uma bandeira. Uma bandeira num vento laminar a 10 metros por segundo. Ela tem 1 metro de comprimento e 2 de altura. Então tem o ar chegando a 10 metros por segundo. Essa é a viscosidade cinemática do ar, né? Que é a viscosidade absoluta dividida pela densidade. Então dá 1,5 vezes 10 na 5 aproximadamente. Isso, pressão atmosférica, temperatura ambiente, etc, etc. Valor médio, né? E eu quero saber qual é a força que o vento vai fazer sobre essa bandeira, tentando envergar o mastro dela, né? Então, 2 metros de altura, então essa dimensão aqui vale 2 metros. E comprimento, então, comprimento para a gente é sempre a dimensão no sentido do escoamento. Ah, professor, mas 2 é maior que 1, então o comprimento é esse daqui. Isso é uma dúvida assim muito comum, mas não é por aí, né? Não é porque 2 é maior que 1 que isso aqui se tornou o comprimento. Para nós, nessa disciplina, comprimento sempre vai significar a dimensão da superfície na direção do escoamento. Então, a direção do escoamento é essa, então o comprimento é isso daqui, 1 metro. Tá bom? Então, nós queremos calcular a força de arrasto. Para calcular a força de arrasto, nós só precisamos do coeficiente de arrasto. A área nós temos, velocidade temos, ρ, temos tudo. Só precisa do CD. Bom, o CD, isso aqui eu posso aproximar como sendo uma superfície plana. Ela vai estar tribulando, né? Vai estar ondulada aqui atrás, dependendo da velocidade, etc. Mas vamos aproximar como sendo uma superfície aproximadamente plana. E a primeira dúvida é: será que vai ser laminar? Será que vai ser transição laminar turbulento? Geralmente a bandeira começa a tremer mais lá atrás, né? Uma indicação de que houve a transição laminar turbulento. Ou ela pode ser totalmente turbulenta. Se o vento já chega turbulento, imagina uma bandeira perto de árvores, coisas assim, edifícios, o vento já chega totalmente bagunçado na bandeira, né? Mas não é o caso aqui. No enunciado diz que o vento chega a laminar. Então uma bandeira à beira-mar, por exemplo. À beira-mar o vento é bem constante, bem laminar, né? Não tem obstáculos, aquela brisa que vem do mar. É uma brisa bem suave, bem contínua, laminar, tá? Então, 10 metros por segundo, começa a laminar. A dúvida é: será que vai ocorrer a transição ao longo da bandeira ou a bandeira vai acabar e o negócio ainda está laminar? Essa é a dúvida. É isso que nós temos que responder. Porque se for totalmente laminar, nós vamos usar essa expressão aqui, solução exata. Se for transição laminar turbulento, nós vamos ter que usar essa expressão aqui. Como é que eu vejo isso? Calculando o número de Reynolds, porque eu sei que a transição ocorre
quando o Reynolds local x atinge 5 vezes 10 na 5. Nós podemos ou calcular qual é o x onde isso ocorre. Posso calcular o ponto x onde a transição ocorre. Basta igualar. Vou apagar esse cigarro aqui agora. Eu posso igualar isso aqui a 5 vezes 10 na 5 e tirar o valor de x. Tá certo? Tem a velocidade, tem isso. Posso fazer isso. Até isso vai dar 0,75 se vocês fizerem. Ou seja, 0,75 a 75 centímetros ocorre a transição para turbulento. Ou então eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular o Reynolds L. O que é o Reynolds L? Reynolds L é o infinito vezes L sobre Ni. No caso, o infinito para a gente é o próprio 10 metros por segundo, tá certo? L vai ser o 1 metro, não esqueçam disso, né? Não é o 2, não é a dimensão maior. É a dimensão ao longo do escoamento. E o Ni tá aqui, daqui nós vamos tirar aqui 10 vezes 1 dividido por 1,5 vezes 10 na menos 5. Eu vou tirar aqui o Reynolds L. Vai nos dar 6,67 vezes 10 na 5. Esse é o valor do Reynolds L. Reynolds L é o Reynolds com x igual a L. É o Reynolds no final da placa. Então, no final da placa, o Reynolds começou em 0, 10 na 1, 10 na 2, 10 na 3, 5 vezes 10 na 5, 6,6 vezes 10 na 5. Então, o Reynolds L deu maior que o Reynolds crítico, o Reynolds da transição. Reynolds L é maior do que o Reynolds do X crítico. Vamos botar um Czinho aqui. Reynolds X crítico. X crítico. Vamos botar em vermelho. O Reynolds do X crítico. Deu maior, portanto, existe a transição laminar turbulento. Se existe a transição laminar turbulento, vale essa expressão para o CD. CD é igual, vamos escrever aqui, 0,07. Esse valor de CD, substituindo, né, o valor de Reynolds L, só jogar aqui, ó. A vantagem de calcular o Reynolds L é que agora eu só jogo diretamente na equação e tiro o valor de CD. (2,45 vezes 10 na menos 3). 2,45 vezes 10 na menos 3. Fator de atrito, um coeficiente de arrasto bastante baixo, tá? Bem baixinho. Se eu tenho o coeficiente de arrasto, agora eu posso calcular a força de arrasto. Força de arrasto vai ser o coeficiente de arrasto, área, vamos lá, vezes a área, vezes ρ V infinito ao quadrado sobre 2. Quem que é o V infinito? É a velocidade da corrente livre, que nesse caso, a velocidade da corrente livre a gente chamou de U infinito. Então, é o próprio U infinito. Então, temos tudo aqui, né? Que área que é essa? É a área de atrito. Qual que é a área de atrito? É essa área do lado de cada bandeira e a área do lado de lá. Então, a bandeira está aqui, uma folha, né? Nós temos os dois lados. Deixa eu pegar ver se eu pego uma folha menor. Então, aqui, ó, aqui está a bandeira. Não dá, né? É muito grande. Não, tudo bem, é os dois lados da bandeira, né? O lado de cá e o lado de lá, porque são duas áreas. Mesma coisa aqui, né? Seria a área
de cima e a área de baixo. É a área total, porque nós estamos trabalhando com fricção. Fricção. A fricção ocorre nos dois lados da bandeira, não só de um lado, né? Então essa área vai ser o quê? Essa dimensão aqui que vale 1, vezes essa dimensão aqui que vale 2. 1 vezes 2, vezes 2. Porque são dois lados. Dois lados de 2 metros por 1 metro. O CD está aí. Jogando esse CD nessa área, dá 4, né? É 4 vezes aquilo ali. E a resposta vai dar... aproximadamente 0,6 newtons. 0,6 newtons. Ok? Então, com isso a gente ilustrou como é que pode calcular a força de arrasto quando temos superfícies planas ou muito próximas de plano. Não vai funcionar, por exemplo, para uma esfera. A esfera não tem nada de plano, né? Aí já começa a não funcionar. Ou então um cilindro, né? Um fio cilíndrico, também não vai funcionar. Mas para superfícies alongadas, por exemplo, a asa do avião, a carroceria do automóvel, uma curvatura bastante suave, a gente pode usar sempre essas expressões aqui. O detalhe é prestar atenção para saber se a camada limite é totalmente laminar ou se ela tem uma transição de laminar turbulento. Ou ainda, problema às vezes, vocês vão ver que tem alguns exercícios da lista que vai dizer o seguinte, ó, o escoamento já chega turbulento, tá? O escoamento já chegou turbulento, algum anteparo, alguma coisa assim que vai na frente, antes do escoamento chegar na superfície que a gente deseja analisar. Então, se ele já chegou turbulento, não tem transição, não tem nada, usa essa expressão. Ok? Então, com isso, a gente encerra essa primeira parte de atrito devido à fricção em superfícies planas ou próximas de plano.